Olá, e a gente está aqui com a Louise. Louise, essa bonequinha linda, com todos esses movimentos, com toda essa roupinha. E a gente vai iniciar esse projeto. Ela tem esses movimentos de joelho, de quadril, aqui ó, no cotovelo, com a mãozinha, com todas essas articulações e todo esse corpinho. Em breve vai estar aí no canal todo passo a passo. É uma boneca um pouco mais delicada, um pouco mais detalhada, e eu quero mostrar para vocês alguns pontos importantes, tá? Essa calcinha é uma calcinha simples, que também vai estar junto no PDF a pontuação, como a calcinha da Elisa. E aqui não tem aquelas articulações compradas, é com a própria linha, tá? A gente vai fazer articulação com o próprio crochê. O sapatinho também você vai receber a pontuação junto com o PDF, né? Quem adquirir o PDF, e depois vai ter o passo a passo aqui no canal. Essa blusinha também vai estar toda a pontuação da roupinha junto. Mas o que eu queria passar para vocês são alguns toques importantes deste corpo, porque ele é todo articulado e ele é todo moldadinho, tá? Ele é todo encaixado, na verdade. Então a gente tem aqui o corpinho, ele é assim, exatamente como esse outro corpinho que eu estou fazendo aqui, e ele tem essas aberturas, né? Onde vai se encaixar posteriormente braços e pernas. Essa abertura aqui, ó, ela tem uma partezinha que a gente vai colocar para dentro, tá vendo aqui, ó? Tem essa partezinha, né, que a gente vai colocar para dentro do corpo, que a gente fez a pontuação depois de feita a pontuação, coloca essa parte para dentro do corpo para receber a perna. Mesma forma do outro lado e dos braços também, tá? Dos braços também é a mesma coisa. Então, a perninha vai encaixar aqui, né, e os bracinhos também, nessas aberturas. É o mesmo corpo. A diferença é que esse aqui eu fiz pelo lado direito e esse aqui eu fiz pelo avesso do ponto, aquele que fica mais, né, carreirinha assim. Mas é a mesma pontuação, não dá diferença. Você pode fazer tanto pelo direito quanto pelo avesso. É a mesma pontuação, exatamente igual. Então, essa é a Louise. E quando eu fiz a Louise, eu achei que essa cabeça não ficou proporcional para um bebê. Porque o bebê, normalmente, ele tem a cabeça maior, né? Então, eu coloquei esse cabelo e tudo mais, fiz essa cabeça, mas não fiquei satisfeita com o meu projeto. E aí, eu fiz uma nova cabeça que eu vou encaixar aqui. Essa nova cabeça, ela é um pouco maior, e aí eu acho que vai ficar mais proporcional ao bebê, porque a cabeça do bebê é maior, né? O bebê normalmente ele tem uma cabeça maior. Então quem estiver adquirindo o PDF, que vai estar à venda em breve na lojinha, vai receber as duas pontuações. Tanto a pontuação da cabeça menor, quanto a pontuação da cabeça maior. Essa cabeça menor já sugere assim uma menininha, né? Uma criancinha. E essa cabeça maior sugere um bebê, tá bom? Então, quem estiver adquirindo o PDF vai receber a pontuação das duas cabeças. A gente faz aqui, ó, mais ou menos o corpinho até a altura da carreira 20, encaixa as pernas, prende por dentro, vai fazendo a pontuação da carreira. Quando chegar aqui na altura dos braços, né, coloca os braços, prende, amarra por dentro e aí depois sobe o pescoço, tá? Assim que é a montagem perfeita desse corpinho. E aí depois coloca um tubo de cola quente, um arame, né? A parte que você preferir. E aí, essa parte aqui, você pode encaixar depois, mas o ideal é que você encaixe antes, porque ela fica assim, ó. Exatamente desta forma, tá? Aqui eu não sei porque que saiu aqui o enchimento. Deixa eu esconder esse enchimento aqui, tá? Peraí, vou esconder esse enchimento. Mas a perninha e o bracinho, no final eles ficam com este formato que vai encaixar no corpo da Louise, tá? O ideal é que encaixe antes. E aqui, ó, deixa eu puxar bastante. Eu deixei frouxinho aqui, eu não prendi direito. Deixei frouxinho para poder mostrar para vocês. Ela tem esse encaixe porque ela recebe um cotovelo, que é uma bolinha, e um punho também, que é né, uma peça mais boleada. E aí ela mexe a mãozinha com esse movimento, tá? Para um lado e para o outro, além de para cima e para baixo, como no cotovelo. Mesma coisa da perna. A perna também mexe aqui, ó, eu deixei frouxinho aqui para mostrar para vocês, é uma bolinha. Ela mexe aqui o joelho para cima e para baixo, e ela mexe, além disso, o tornozelo também para cima e para baixo e de um lado para o outro, tá?
Então, ela tem esses dois movimentos e ela tem esse encaixe no corpo. Para iniciar hoje, a gente vai começar modelando a cabeça, modelando o rosto da nossa bebê Louise, ok? Então, vamos lá. Esse rostinho é da bebê Louise pequena, tá? Da cabeça pequena. Mas a modelagem é básica para as duas cabeças, ok? A gente, depois que fez a pontuação toda, depois da pontuação toda prontinha, você marca aqui, ó, a boquinha, entre a carreira, mais ou menos, da 29 a 31, tá? Da 29 a 31 aqui, tá bem? E aqui no nariz, a gente vai marcar mais ou menos entre a 20 e 21, ok? Pode ser um pouquinho mais para baixo o nariz. Vai contar 5 pontinhos para um lado, 5 pontinhos para o outro, para fazer essas marcações iniciais. Então, eu marquei nariz mais ou menos entre a carreira 20, 5 pontinhos para um lado e para o outro. E a boquinha mais ou menos entre a carreira ali da 28 até a 31 no máximo, tá? Minha pontuação. Vou pegar uma agulha sem ponta para fazer a marcação inicial, olho e boca, ok? Eu tenho aqui a minha marcação e eu vou pegar um pontinho antes e um pontinho depois, tá? Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui por trás, ok? E eu vou entrar um pontinho antes daquela minha marcação e um pontinho depois, ó. Saio com ela aqui. Vou entrar um pontinho depois daquela minha marcação. Lembrando que essa marcação, eu marquei o centro do nariz e contei 5 pontos para um lado, 5 pontos para o outro, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, um pontinho depois e eu vou sair lá na boquinha. Lá naquela minha marcação da boquinha. Você pode colocar a sua boquinha entre a carreira 27 e 28, entre a 29 e a 31, e isso vai dar um movimento diferente. Você pode marcar, fazer a experiência, ver como fica. Se não gostar, desmanchar e fazer uma nova pontuação, tá? Então, prendi um pontinho ali, e aí eu volto um pontinho antes aqui da minha marcação dos olhinhos e um pontinho após, tá? Um pontinho após aqui a marcação do olhinho. Então, prendi os 3 pontos, os 2 olhos e a boquinha. Eu vou tirar essa minha marcação, tá? Vou tirar até o nariz aqui e vou puxar a minha linha, tá bom? Eu marquei aqui, vim aqui na boquinha, subi, entrei, ok? Tá aqui, ó, essa marcação. Na linha do nariz, na boquinha, mais uma vez para a linha do nariz e trouxe a linha lá para trás. Quando eu puxar a linha, ele vai fazer um movimento do rostinho, vai dar o afundamento dos olhos e da boquinha, olha lá. E aí, nesse momento é que eu digo que você pode colocar a sua boquinha mais para baixo ou mais para cima, né? Da forma como você achar melhor. Ele já dá esse movimento aqui de boca, afunda os olhinhos e já dá a protuberância do nariz. Aí eu vou trazer a linha para cá, vou amarrar e vou esconder o meu fio, ok? Depois que eu já trouxe para cá, ó, faço assim, ó. Vou trazer o fio para cá, para esconder. Se eu tivesse usado uma agulha um pouco maior, já faria esse movimento direto, tá? Como eu não tenho uma agulha maior aqui no momento, eu vou trazer as minhas linhas para que elas se juntem no mesmo buraquinho. Aqui, ó, no mesmo buraquinho. Deixa eu puxar aqui. Vou trazer para aqui, para o mesmo buraquinho. Ai, tá difícil. Deixa eu tirar aqui minha agulha. Então, essa modelagem do rostinho é uma modelagem que eu já fiz na bebê Helena, né? Já fiz na bebê Cecília. E agora na Louise eu tô fazendo novamente. É a técnica que eu tenho mais usado. E assim, eu fico muito satisfeita com o resultado, porque me dá um rostinho realmente modelado. E é uma forma mais simples, né, de modelar o rostinho. Então, olha lá, marquei os olhos e marquei também a boquinha. Então, se você for usar o olhinho de trava, quando estiver fazendo a cabeça, aproximadamente ali entre a carreira 20 e 21, pode colocar os olhinhos de trava, tá? Mas, como a gente vai fazer ela, né, com os olhinhos bordados, dormindo, né, ou até o olhinho aberto, a modelagem assim já facilita também, tá? Agora que eu já fiz aqui os olhinhos, já fiz a boquinha,
eu vou dar aquela ajeitadinha no nariz. Essa ajeitadinha no nariz, gente, ela é opcional, porque assim já tá bonitinho, né? Mas eu vou dar aquela afundadinha aqui na lateral e vou prender aqui embaixo. E aí ele vai ficar um narizinho um pouco mais arrebitado, mais moldado, tá? Então eu entro aqui por baixo, prendo aqui e depois eu prendo nas laterais, tá bom? Ok? Então eu começo aqui, ó, pela parte de cima do nariz, centralizando na parte central aqui do nariz. E eu vou lá embaixo, lá naquela parte, naquela carreira onde eu comecei os aumentos, lá embaixo, né? Onde tem os aumentos, que é onde dá o meu narizinho. E aí eu vou prender um pontinho e levo lá para cima para o meu nariz de novo. Prendo novamente um pontinho aqui em cima e levo lá para marcar outra narina, né? Para deixar as duas narinas marcadinhas, tá? Não vou puxar muito, não quero um nariz muito marcado, mas eu vou fazer aqui embaixo as narinazinhas, ó. Puxei aqui, tá? E agora eu vou para as laterais. Então, as laterais, eu vou amarrar aqui para a linha não fugir, né? E nas minhas laterais, eu vou aumentando o espaço. Aqui é menorzinho e para a ponta é um pouco mais largo, ó. Pego aqui bem próximo, dos pontinhos aqui, ó, bem próximo, porque eu vou fazer como se fosse um V, assim, ó, esse movimento assim de V para pontuação, tá? Então eu pego aqui, vou lá para o outro lado. E aí eu trago de volta a minha linha. E aí embaixo já é um pouco mais amplo, né, esse espaço da pontuação. E aí é claro que na hora que eu vou fazendo isso, eu já vou dando uma ajeitadinha, até para o enchimento de dentro, né? Ficar ali no formato ideal, tá? E aí eu volto aqui e o meu narizinho ele já tem um formato diferente. Vou levar lá para cima essa linha para arrematar finalmente e esconder a minha linha. Depois que a gente modela o nariz, gente, é importante voltar lá por dentro, puxar o enchimento, porque às vezes a bochechinha ela fica meio, o enchimento ele foge, né, da bochechinha. Então a gente volta, puxa o enchimento para ele voltar para o lugar e aí a gente já tem o narizinho marcado, a boquinha marcada, os olhos marcados, a bochecha acentuada, tá? Tudo com essa modelagem que eu acredito que seja uma modelagem simples, né, e com resultado maravilhoso. Agora a gente esconde o fio e eu vou fazer com vocês os olhinhos, esse olhinho dormindo, né? Como se a bebê estivesse realmente tirando aquele soninho gostoso. Ó, já fiz um aqui e agora eu venho fazer o outro do outro lado. Eu estou usando uma agulha sem ponta, estou pulando aqui, ó, mais ou menos uns 5 ou 6 pontos, né? Bem próximo àquela minha marcação, onde a gente fez o afundamento dos olhinhos. Tô vindo aqui 5 ou 6 pontinhos, marcando aqui, ó, prendendo aqui. 5 ou 6 não, gente, desculpa, tá? 4 ou 5 pontinhos. Eu vou prender aqui 4 ou 5 pontinhos. Vou passar 2 vezes para fazer uma base maior. E em cima eu já vou diminuir. Se aqui eu peguei 4 ou 5, em cima eu vou pegar 3 ou 4 pontinhos, porque ele vai diminuindo para a parte de cima, tá? Então eu fiz aqui uma base um pouco mais larga e para cima eu vou diminuindo. Olha lá, ok? Então eu preciso que ele fique exatamente como esse aqui do outro lado. Deixa eu tirar aqui que eu fiz errado. Eu vou tirar aqui a pontuação para fazer direitinho. Olha lá, fiz a base, fiz a parte de baixo. E agora, quando eu volto com a minha linha para fazer a parte de cima, eu tenho que diminuir um pontinho de um lado e do outro também, tá? Para ele ficar com aquele formato em cima mais fininho e embaixo mais larguinho. Então, eu venho aqui, faço novamente 2 vezes ou até 3 vezes, passo com a minha linha para que esse olho fique cheinho, né? Como se fosse a pálpebra do olhinho fechado. E é importante depois a gente ajeitar assim, ó, com a agulha,
para que a linha ela fique, né, toda ela assim na horizontal direitinha, sem ficar uma passando por cima da outra, para dar aquele efeito bem bonitinho, um acabamento bem perfeitinho, tá? E aí eu venho aqui, vou trazer a minha linha lá para o outro lado, né? Vou levar a minha linha lá para o outro lado, trazendo ela para cá, para o mesmo lugar onde eu entrei, e aí vou amarrar e vou esconder o meu fio. Então percebam que nesse momento você já vê um olhinho, né, fechadinho, mas ele ainda não está do jeito que eu quero, por isso eu vou pegar a linha preta para fazer o detalhe final dos cíliozinhos, mas já está bem bonitinho, né? Já está bem perfeitinho, a gente já consegue assim visualizar como vai ficar a nossa bebê, a linda Louise, tá bom? Então aqui eu vou fazer nessa parte de baixo com a linha Anne, tá? Mesma linha. Eu vou fazer aqui com essa parte, nessa parte de baixo, esses detalhes. Eu estou usando a linha Anne preta, uma agulha sem ponta, e eu venho aqui no cantinho e eu vou fazer pontos. Eu não sei se é esse o nome, né? Minha mãe chamava de ponto trás. Ponto atrás ou ponto trás, não sei. E são pontinhos que você vai e volta, né? Vai à frente e volta. E vai novamente, volta. Acho que é ponto atrás. Você vai e volta, fazendo esse bordado aqui, ao redor do olhinho, né? E depois, ó, eu saí aqui, porque a agulha não tem ponta, mas é bom que ela não prende nada. E aí depois eu vou fazer essa partezinha dos cílios, 2 cíliozinhos assim, um pouquinho mais acima, outro pouquinho mais abaixo. Vou contar aqui, ó, 2 pontinhos. 2 pontinhos para cá. E aí também vai da criatividade de cada um, né? Você vai colocar cílios abaixo, você vai colocar só 2, você vai colocar 3. Eu tô colocando 2 aqui, 2 cílios. E aí daqui eu já parto para minha sobrancelha. A minha sobrancelha eu já marquei aqui para que ela fique igual a outra. Mais arqueadazinha. Tá? Um pouquinho mais arqueada, ó. E aí eu venho, marquei, ó, vejam que aqui eu tô na terceira carreirinha, logo acima dos cílios. Aqui eles são carreiras diferentes, tem distância de uma carreira para outra marcação. Eu vou entrar nessa carreira mais alta e vou sair aqui nessa carreira mais baixa, tá? Eu entrei na carreira mais alta, saí aqui na carreira mais baixa. Agora, ó, tá vendo aqui? Eu prendo ele aqui, ó. Vou prender ele aqui. Levo a minha linha novamente lá para a ponta. E aí, já vou finalizar e vou arrematar lá do outro lado. Então, vejam que é um olhinho bem mais simples. Ele dá um efeito maravilhoso, que é esse efeito do soninho, né? Que eu gosto bastante. Eu fiz a Helena com esse mesmo olhinho assim, essa mesma técnica. E aí vou passar um blushzinho aqui nos olhinhos, na boquinha, né? Na pontinha das orelhas. E ele já fica marcadinho, essa cabecinha perfeita da bebê Louise. Espero que vocês tenham gostado, né? Pode fazer cabelinho, pode botar chuquinha, pode deixar sem cabelo. É uma cabeça muito bonitinha, muito perfeitinha. Espero que vocês tenham gostado desse início aqui da bebê Louise, tá? A bebê Louise finalizada, ela ficou assim, coisa mais queridinha, coisa mais fofinha. E em breve eu vou trazer mais um pedacinho da Louise, mais um passo a passo, para que vocês já possam iniciar esse projeto maravilhoso. Um beijinho, não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Tchau, tchau.